Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso Mindset Ágil. Nós estamos no primeiro módulo falando sobre Mindset e nós vamos falar agora sobre filosofia e Data Driven ou orientação a dados. Nós fizemos a aula Cérebro e Padrões, vamos fazer agora a aula Filosofia e Data Driven e depois nós vamos falar sobre Mindset fixo. Filosofia. Muitos de nós, quando aprendemos sobre filosofia, não necessariamente quando estudamos ou quando nós lidamos com a filosofia na escola, na vida real, ouvimos falar e etc., nós costumamos entender ou achar que filosofia é bobagem, que são coisas utópicas, discussões sem sentido, buscar sentido em coisas que não se aplicam, balela, bobagem e etc. Mas eu penso um pouco diferente. Quando nós aprendemos a pensar, tudo muda. Abaixo eu trouxe duas descrições que eu compilei de algumas descrições simples ou definições que eu achei na internet, apenas para nós termos um conceito comum. Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana, ou seja, tudo o que há, e o saber por meio da análise racional. Vem do grego o termo filosofia, que significa amor ao conhecimento. E eu destaquei duas coisas aí, ou duas expressões. Existência humana e por meio da análise racional. O existir é tudo. Nós estamos falando do homem enquanto o principal, ou pelo menos na nossa visão, o principal agente do mundo, e trabalhar essa existência a partir da análise racional. Lembrando, conforme nossa aula anterior, a razão, a lucidez, o pensamento, o raciocínio, a lógica, ou seja, o bom senso, ele está no nosso consciente, mas sofre muito atrito do nosso inconsciente, porque lá estão nossas bases. Por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica, a filosofia busca compreender o pensamento. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens. Quando nós pensamos em agilidade, nós precisamos, no bom sentido, usar e abusar da análise crítica. Nós precisamos aprender a compreender as coisas, sempre usando razão e lógica. Por quê? Nós temos antepassados dentro da nossa cabeça, ou seja, toda uma base de conhecimento. Lembre-se das crenças, do DNA, dos valores e princípios e das experiências. Mas muito disso costuma estar muito errado ou muito torto. Se a gente não faz um esforço de alterar nosso mindset, passando a prezar pela lógica e pela razão, para a partir de então visitarmos novos conceitos e mudarmos o nosso preconceito ou os nossos preconceitos, lembre-se da primeira aula, a gente costuma ter dificuldade de sair do lugar. Aristóteles foi um dos grandes filósofos da história, segundo a história escrita e registrada, e ele nos trouxe praticamente a base de tudo que a gente tem sobre uso da lógica. Aristóteles, em termos de busto, ou de pedaço de estátua, né, do peito para cima, é um pouco esse moço que a gente está vendo. E dentre outras N frases atribuídas a ele, tem uma que é muito interessante, que é essa. A educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. O que ele quer dizer com isso? O processo de nos educarmos, que nada mais é do que uma reeducação constante, é um processo muito difícil. Muito pelo que a gente tem falado aqui. Nós estamos sendo impelidos a nos tornarmos novos homens, porém, o velho homem, lembre-se do nosso inconsciente, ele predomina. Isso gera o estresse. E a gente não quer estresse, porque a gente não quer dor. A gente quer sentar na rede ou deitar na rede, tomar uma boa água gelada, tomar um solzinho e descansar. Mas quando a gente enfrenta, quando a gente aprende a se reformar, leia-se alteração de mindset, nós temos uma série de benefícios. E nós vamos falar sobre isso durante o curso. Quando a gente fala de cultura data-driven ou cultura orientada a dados, isso nada mais é
do que aprendermos a pensar baseados em fatos, dados, números. Cultura data-driven, ou cultura orientada por dados, existe quando organizamos nossa vida com base em métricas, que são dados, e evidências, que são fatos, fugindo de decisões embasadas em instinto, pseudo-verdades ou achismos. E quantos de nós não somos 100% orientados a, ou 99% para não ser muito sacana, nós somos 99% orientados a instinto, que é aquilo que já está muito amarrado no nosso inconsciente, pseudo-verdades, que são verdades que não se aplicam, mas que nós aprendemos baseado na repetição constante ao longo dos anos. Aprendemos que aquilo são verdades absolutas, e achismos, que são opiniões baseadas em nada ou baseadas naquilo que nós entendemos que se aplica. Os números são frios, mas analisando-os no contexto correto, ficam quentes. Contra dados e fatos, não há contra-argumentos. Quando nós colocamos o raciocínio lógico, a análise crítica, o uso da razão, que é o bom senso, no contexto da filosofia, e do lado disso nós colocamos os números através dos fatos e dados, a vida passa a mudar. Porque a gente começa a ver possibilidades, desde que nós reconheçamos a nossa ignorância, como a gente viu Sócrates na aula anterior, a gente começa a ver possibilidades de um mundo completamente diferente do nosso. A gente começa a entender que nem tudo é o que parece ser. E para pensar em transformação de mindset, de passar a pensar com mindset ágil na produção de software, de produtos e serviços, nós não temos como não fazer dessa forma, que é, a partir de fatos e dados, com o uso da lógica e da razão, descobrirmos novas verdades e trazermos isso para popular com novas coisas, novas ideias, nosso inconsciente. E eu cito aqui outro grande filósofo, que foi René Descartes, ou Descartes, que foi da mesma forma que Aristóteles foi, talvez, o pai da lógica, Descartes foi o pai da matemática moderna. Ele trouxe para nós esse raciocínio, cogito ergo sum, que é o penso logo existo. Qual que era uma das grandes premissas de René Descartes? Ele sempre partia do princípio da dúvida. Tantos que alguns brincam, não é penso logo existo, é duvido logo existo. Logo existo significa que, se você está tendo alguma ação na sua mente, aquilo prova que você está vivo. E ele, nesse livro chamado Discurso do Método, que eu recomendo que você tenha ele em sua cabeceira para não apenas ler, mas estudar e meditar sobre ele, nesse livro, Descartes nos mostra uma forma diferente de alterar nosso mindset, analisando sempre fatos e dados, usando de lógica e de razão para poder criticar esses fatos e dados, e então criarmos novas verdades, alterarmos nossa forma de pensar baseado em produção de novos conhecimentos. Imagine o seguinte cenário. Aqui, perdão, tem outro errinho de português, tá? Você tem sentido uma leve dor de cabeça há algumas semanas. E alguém lhe diz que você é saudável e que não deve se preocupar com isso. E você acredita. Seus pais eram saudáveis, você pratica exercícios físicos regulares, dorme bem, se alimenta bem. Então, tá tudo bem, segue a vida. Sua mãe sempre disse, meu filho, se comer muito e dormir muito, não adoece. O resto é frescura. E na região que você cresceu, isso era um discurso comum. Mas você imagine que você tem um filho e seu filho lhe pede para fazer um exame. Você trabalha muito e é um tanto nervoso. Tem hábitos legais, mas na dúvida, pensa que é melhor garantir. Afinal de contas, seu filho que pediu. E você faz um exame de sangue. No resultado do exame, o indicador X, um indicador qualquer do seu sangue, está 550, quando a zona de risco está acima de 50.
ou seja, acima de 150, perdão, já existe um grande problema. E você pondera. Antes você estava levando em consideração aquilo que sua mãe falou a vida inteira e aquilo que você ouviu de outros sobre talvez não ser nada. Ponderar, ok, você pensou, refletiu. E considera que mesmo que na sua cabeça não tenha sentido a princípio, né, o resultado do exame, considerando as longas jornadas de trabalho e o estresse em excesso, você entende que é relevante examinar. Você pode pensar assim, besteira, eu sou um atleta, não tenho nada. Ou pode pensar, vou fazer um exame mais objetivo. Se não for nada, ótimo. Se for algo, fico sabendo o que é e busco a solução. E você faz uma tomografia. No resultado do exame, há uma região no córtex do seu cérebro com baixíssimo fluxo sanguíneo e uma artéria nessa região com 50% a menos de diâmetro do que deveria ter. Você não se convence. Afinal de contas, dá para viver com isso? Sua mãe sempre te contou que se comer bem, dormir bem, não adoece. As pessoas em seu entorno falaram que é bobagem. E exame de sangue, quem não tem um exame com alguns números estranhos, não é mesmo? Mas você busca as estatísticas. Você quer ver um pouco mais e ponderar um pouco mais sobre pessoas com perfil semelhante ao seu no contexto em que você está tratando os seus exames. E as estatísticas para adultos entre 30 e 40 anos, sua faixa etária, por exemplo, que se alimentam como você, dormem como você, se exercitam como você, mas que trabalham tanto como você e são tão nervosos como você, dizem que 20% desse grupo tende a ter derrames de grau 9. Sem o pensamento lógico e racional, você talvez não teria feito os exames. Quando nós falamos sobre ponderar, significa que você refletiu, que mesmo diante de tantas crenças, princípios e valores e experiências, você, a partir de análise crítica, entendeu que era prudente avançar um pouco mais na avaliação da dor de cabeça. E sem fazer os exames e essa pesquisa, que através de dados e fatos lhe mostraram uma realidade, você talvez poderia ter tido derrame. Quando nós falamos sobre aqueles números destacados, sobre uma análise estatística, sobre quantificar coisas e qualificar coisas, estamos nos fatos e dados, que através do raciocínio anterior, a partir de uma análise crítica de ponderações, para prosseguir com os exames e, posteriormente, para avaliar os fatos e os dados, você, talvez, hipoteticamente falando, conseguiu se sair de um grave problema. Ou seja, você usou de filosofia e usou de orientação a dados. E os dados e fatos precisam de ser racionalizados. Vamos trazer aqui alguns exemplos para nós vermos como que pensar em mindset ágil, pensar em transformação ágil, pensar em fazer diferente não é tão simples quanto parece, pelo menos para a maioria das pessoas. Nós temos um primeiro contexto aí. Todo mundo está apostando em criptomoedas, pois é um investimento de 200% de retorno. Uau, 200% rico rápido. Inclusive, muita gente tem feito isso recentemente. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, muitas. E, ao outro lado, alguma coisa mais racional e embasada em fatos e dados. Pesquisas feitas com 1.000 investidores entre 30 e 40 anos na América do Norte apontam que o investimento em criptomoedas fazem parte da realidade de 0,05% do grupo pesquisado. E, para este grupo, o retorno tem sido na média de 2%. Olha que interessante. No primeiro cenário, estava todo mundo, nós vamos falar sobre todo mundo, apostando num retorno de 200%. 200% independente do tempo. Porém, a ambição brilhou os olhos, virou ganância e todo mundo começou a colocar dinheiro num cenário completamente incerto. E aí, do outro lado, nós temos pesquisas estatísticas, histórico, que nos mostram que a realidade é muito diferente dessa. Mas a gente costuma ser muito mais o quadrado da esquerda, o retângulo da esquerda, do que o da direita. Vamos a um exemplo
mais alguns exemplos para refletirmos sobre isso. E vá levando isso enquanto eu estou falando para dentro da sua cabeça. Vai vendo como que você pensa com relação a essa racionalização e sobre fatos e dados. É muito comum também, né? Esse exemplo. Lembrando, tudo aqui é exemplo, tá? Isso aqui não são coisas baseadas em fatos reais. Eu não consigo aprender matemática, pois todo mundo, de novo, todo mundo, fala que é difícil. Desisto, vou para humanas. Sem diminuir humanas, tá? Mas é porque esse paralelo entre a dificuldade da matemática e fugir das exatas é relativamente comum. E aí, do outro lado, nós temos os dados e os fatos racionalizados. Apenas 5% dos estudantes realmente veem dificuldade no estudo da matemática. E deste universo, 40% ao aplicarem 2 horas a mais por dia nos estudos durante o ano, afirmam que a matemática é mais fácil que o português. Então, perceba mais uma vez, uma coisa é as crenças, os valores, as primeiras impressões, o inconsciente atritando com os novos inputs do consciente e a gente rapidamente tirando conclusões sem base racional, crítica, lógica e de fatos e dados. Um outro exemplo. Rico que nasceu pobre só pode ter roubado muito, pois nasceu pobre vai morrer pobre. A corrupção talvez compense. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, muito mais do que a gente imagina. E aí nós temos do outro lado uma análise lógica baseada em fatos e dados. 10% dos milionários do Brasil cresceram em famílias com renda per capita de um salário mínimo. Estudaram com bolsas e alcançaram o primeiro milhão aos 50 anos. Deste grupo, todos são cidadãos admirados pelo exemplo moral que são para a sociedade. Olha que interessante. Se nós fizermos uma pesquisa de opinião, sem grandes critérios científicos, rigor científico, nas escolas de segundo grau, de periferia, por exemplo, a resposta da esquerda vai ser muito mais encontrada do que nós pensamos. Mais um pouquinho sobre dados e fatos racionalizados. Cenário da esquerda. A multinacional XYZ perdeu 150 milhões com processos de clientes. Poxa, em primeiro momento alguém pode pensar, meu Deus, essa empresa vai quebrar, ela está terrivelmente ruim. Afinal de contas, 150 milhões é um super dinheiro. E se ela tem tanto processo assim de seus clientes, não deve ser uma boa empresa. E por outro lado, analisando racionalmente, com fatos e dados, temos uma outra versão. A multinacional bateu recorde este ano, faturando 55 bilhões e aumentando sua base de clientes em 23%. Dado isso, 150 milhões, para quem cresceu 23% de sua base e tem um faturamento de 55 bilhões, é um número totalmente aceitável e talvez até muito bom. Você já ouviu falar sobre existem os fatos e as versões dos fatos? Esse é um raciocínio muito legal. Mais 2 exemplos para encerrarmos esses comparativos. Desde que a equipe Águia adotou metodologias ágeis, sua entrega aumentou 20%, se mostrando uma equipe em franco amadurecimento. Quando nós falamos sobre equipes ágeis, as pessoas acham que milagres existem. E aí começam a achar que entregar ou produzir mais software, sem uma série de critérios que nós vamos abordar em profundidade aqui no curso, é vantajoso. Significa que isso é igual a maturidade. Vamos analisar o quadro à direita. Ao adotar metodologias ágeis, a equipe Águia está com 8 bugs por cada story point. Antes tinha 2 bugs por story point. Story point é uma medida de tamanho de pedaço de software. Pense assim, a grosso modo. As entregas em produção têm sido mais curtas, porém, os rollbacks aumentaram em 50%. Rollback é você entregou, deu problema, volta à versão anterior até corrigir a versão atual. Diante do cenário da direita, é óbvio, no exemplo que nós estamos dando, que a equipe Águia não está madura, pelo contrário, ela está com muitos problemas. E um último exemplo. A startup ABC surpreende a cada ano. Nos últimos 3 anos, tem aumentado, em média, 200% o seu faturamento anual. Opa,
Uma empresa que aumenta 200% seu faturamento anual só pode ser uma startup que um dia vai ser uma startup unicórnio, ou aquelas que têm valor de venda, ou valor de capital, valor de empresa acima de R$ 1 bilhão. Aí vamos analisar isso com fatos e dados. A startup ABC começa a ser desacreditada pelos investidores de risco, aqueles que colocaram dinheiro na empresa. Mesmo tendo faturamento surpreendente ano a ano, seu balanço mostra prejuízos colossais, sem perspectiva de lucro nos próximos 2 anos. Tanto que, quando nós citamos empresas, apenas para constar, né, nós não podemos julgar o livro pela capa. E poucas são as pessoas que sabem analisar balanços financeiros e contábeis de suas empresas. Mas entendeu como que a opinião, baseada em tudo que a gente acredita e naquilo também que a gente não acredita, mas que tudo isso está alicerçado no nosso inconsciente, ela nos gera resultados, opiniões e conclusões falsas a todo momento? Quando nós estimulamos o nosso consciente a usar a razão e apoiamos isso com fatos e dados, aí sim as coisas passam a ter sentido. Quando nós falamos de agilidade, lembra-se que eu tenho falado e vou repetir isso em outras aulas. A natureza não dá salto. Tem que ser tijolinho a tijolinho. Mas se a gente não pega tudo aquilo que está alicerçado e começa a transformar, baseado em ações conscientes, a gente não consegue sair do lugar. O uso da lógica deve nos levar a produzir números que, interpretados à luz da razão, nos mostram uma nova realidade. Mas nossas crenças, vícios, histórico, genética e modelos de pensamento nos levam a ignorar os dados e os fatos e não usar a razão. Somos egoístas e, para alimentar nosso ego, precisamos ser prepotentes, pois isso nos dá prazer. Você não gosta de ser contrariado. Eu não gosto de ser contrariado e 99,9% da população mundial também não. E isso por quê? Porque, em função do nosso egocentrismo ou do nosso mindset egoístico, quando nós somos contrariados, nós temos uma sensação de desprazer. Isso nos causa dor, nos causa desconforto. Então, talvez, é muito mais ok nos mantermos ignorantes, mas nos mantermos na ilusão de que nós somos melhores, sabemos mais, não estamos errados, e assim mentirmos para nós mesmos, convivendo com uma mentalidade que, quanto mais repetirmos, pior fica para mudarmos. Quando a gente fala de mindset, é tudo muito a ver com isso. É difícil dar os primeiros passos e é difícil continuar, mas é possível. Por quê? Quando nós deixamos esse comportamento vicioso através do esforço, do trabalho duro e da repetição, a gente começa a ver um mundo diferente. Aqui eu cito Sócrates, mais uma vez, fechando a aula. Sócrates tem uma frase atribuída a ele em que ele disse: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que ele quis dizer? Que nós precisamos a todo momento de usar a análise crítica, focar nos números, focar nos fatos e nos dados, para que nós examinemos a nossa conduta, nossa forma de pensar e possamos traduzir isso em ações melhores. E sem fazer isso, qual é o sentido de viver? Não há progresso. E aqui tem uma outra frase para nós refletirmos também. Uma vida sem prazer não vale a pena ser vivida. Autor, todo mundo. Aqui eu estou brincando porque quando nós estamos lidando em processos de transformação organizacional, mental, pessoal, existe muito isso. Está todo mundo falando isso. Está todo mundo achando que vai acontecer aquilo. Todo mundo pensa diferente. Todo mundo não quer que a mudança aconteça. E todo mundo, às vezes, é só o colega de mesa. Todo mundo, às vezes, são 2 ou 3 pessoas. Mas, de um modo geral, para todas as pessoas, uma vida sem prazer não vale a pena ser vivida. Diferente do que Sócrates nos recomendou. Vamos para a próxima aula. Temos muito o que falar. Qualquer dúvida, estou à sua disposição no grupo de alunos do Facebook. Muito obrigado e um grande abraço.